Bom dia, Davi. Bom dia, Marisol. Bom dia, Henrique. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, professor. Tudo ótimo, tudo tranquilo, né? Sexta-feira eu estava num julgamento e não pude estar com vocês, né? Bom dia, professor. Bom dia, Henrique. Bom, no nosso último encontro, nós estávamos falando sobre legalidade e segurança jurídica. Penso que era basicamente o foco dessa nossa conversa, né? E essa questão da legalidade, que tem sido vista como um princípio, ela cede diante da segurança jurídica, porque ela tem... bom dia, Ivana. Então, a legalidade, ela cede diante da segurança. Eu vou apagar. Eu vou fazer um emprestado. E aí, amada? Oi, Ivana, eu acho que você está com o microfone aberto. Tá? Então, na verdade, toda vez que você tem um embate entre a legalidade e a segurança jurídica, vai prevalecer a segurança jurídica, porque a legalidade ela é feita exatamente para garantir a segurança jurídica, para garantir a segurança jurídica. Na Alemanha, inclusive, se fala na proteção da confiança no Estado, né? Da proteção da confiança no Estado, e que é exatamente uma tradução dessa segurança jurídica. Quer dizer, nós temos que estar seguros de que as regras não mudam, de que nós podemos nos comportar diante de determinadas regras e que nós precisamos acreditar na lei. E se essa lei for inconstitucional, para isso você tem, digamos, olha, o Supremo Tribunal Federal diz assim, eu vou modular os efeitos, então vamos fixar isso aí. A modulação de efeitos significa, eu reconheço que a lei é inconstitucional, mas os efeitos que ela projetou não serão apagados do mundo jurídico, não serão apagados do mundo jurídico, né? Em nome da própria segurança efetiva do cidadão, né? Então, quando eu digo que nós precisamos ter alguma coisa que seja afirmada e submetida ao teste de falseamento, eu gosto muito de fazer essa provocação, o teste do falseamento. O que significa esse teste do falseamento? Sim, eu vou dizer a vocês que na sexta não temos aula, porque é sexta-feira da Semana Santa, pelo calendário, mas antes disso eu vou trazer um roteiro para vocês se guiarem mais ou menos e com algumas explicações sobre a nossa avaliação, que não será prova, será um trabalho. Na verdade, a nossa proposta aqui é muito mais debater assuntos polêmicos do que
trazer o que já está nos manuais e nos livros. Então, se você pegar os manuais e os livros, vocês vão ver claramente o princípio da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência. Uma vez um candidato a concurso de professor substituto virou e disse: os conhecidos LIMP, eu olhei e não sabia que diabo era LIMP. Aí eu fiquei, eu pergunto, não vou dar uma de que não sabe das coisas, deve ser alguma coisa nova, mas aí não aguentei, depois de umas 4 ou 5 vezes eu disse: por favor, o que é LIMP? Ele olhou tão espantado, disse: professor, é a abreviatura que a gente usa de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, artigo 37 da Constituição Federal. Aí eu virei e disse: tá limpo, tudo bem, Jaqueline? Como é que tá você? Tudo bom? Que Tudo bom. bem, graças a Deus, bom dia. Jaqueline aqui me fazendo companhia, é a única. Cadê vocês? Mostra o rosto de vocês para a gente interagir melhor. Olha aí, olha, sigam o exemplo de Jaqueline. Quem vai aí? Quem vai para a gente não parecer que a aula a gente está sozinho. Então, veja bem, obrigado, Ivana. Bom dia, professor. Bom Porque eu dia, estou na Ivana. faculdade aqui. Eu estava na aula presencial, aí já tem a aula agora. Eu estava na aula presencial, aí já tem agora a aula com o senhor online, de prática trabalhista com Rosângela. Com Rosângela. Aí eu vou lá para a biblioteca para ver a aula do senhor agora. Por isso que eu não estou com a câmera. Tá bom, Ivana, tá certo. Então, na verdade, a segurança jurídica sempre vai prevalecer. Então, o Superior Tribunal de Justiça tem dito: olha, uma pensão paga a uma viúva durante 10 anos, ou até menos, 5 anos, não pode mais ser suprimida, não pode mais, mesmo que ela seja ilegal, mas ela já se incorporou ao patrimônio, já gerou uma confiança, já gerou algum tipo de situação. Houve um caso, por exemplo, creio que em Santa Catarina, se não me falha a memória, onde casas populares foram construídas com alvará de licenciamento em área de preservação ambiental e não podiam ser construídas, era ilegal essa construção. E o Ministério Público queria demolir essas casas. E o juiz disse: para que agora você demolir essas casas? Para gerar o quê? Um prejuízo a essa população de baixa renda que acreditou no alvará de licença que ela obteve. Onde fica a segurança jurídica? Como é que alguém vai... Quais são os efeitos que isso vai se projetar? Você paga uma casa, paga as prestações, mas ela estava em área de preservação ambiental. Primeiro, quer dizer, o juiz ponderou o quê? Que, na verdade, não havia como restaurar a área de preservação ambiental e só se demoliriam as casas. Então, foi preferível manter-se a ilegalidade da construção para preservar-se o quê? A segurança jurídica, né? A segurança jurídica. Será que vocês têm alguma dúvida sobre essa questão? Como alguém gostaria de levantar esse aspecto, Henrique? Professor, eu analiso também, sobre esse aspecto, a questão da proporcionalidade, que é princípio também norteador, né? Em que pese a necessidade da gente manter áreas protegidas, a consequência para a população seria desproporcional, para além da legalidade estrita, né? Que move a administração pública. Isso. Perfeito, Henrique. Muito inteligente sua colocação. Eu acho que é basicamente isso. Isso me provoca a trazer para vocês uma... Eu sei que muita gente vai sair do curso sem distinguir com clareza proporcionalidade e razoabilidade, não é?
e o próprio Supremo Tribunal diz há uma proporcionalidade razoável. E como é que nós podemos estabelecer uma distinção possível entre, pegando o gancho, pegando o mote de que Henrique nos traz, como é que nós podemos, na verdade, pensar em diferenciar, já que são duas palavras distintas, em pensar em diferenciar a proporcionalidade da razoabilidade. Alguns dizem o seguinte, olha, a proporcionalidade é alguma coisa criada no direito alemão, enquanto que a razoabilidade vem do direito americano, mas, na verdade, significam a mesma coisa. Eu penso absolutamente diferente. Vejam bem, a proporcionalidade é um exame endógeno do ato. Celso, o que quer dizer esse exame endógeno do ato? Vamos imaginar que você pretenda vamos supor a seguinte situação. Alguém furtou uma carteira de cédulas e documentos num avião. E aí se queixa o piloto, e o piloto pensa duas vezes e resolve simplesmente não fazer nada. E o cidadão fica revoltado. Mas como? Você poderia identificar, porque a minha carteira, quando eu fui ao banheiro, estava aqui no banco onde eu estava sentado, e então ela está nas mãos de outra pessoa. Aí o piloto, que conhecia a proporcionalidade, disse sim, mas o sacrifício que eu vou impor a essas pessoas todas, revistando 200 pessoas, uma por uma, perdendo um tempo, atrasando com voos que elas vão tomar em sequência, atrasando compromissos, etc., etc., é desproporcional ao benefício que você quer gerar. Se tiver alguma responsabilidade, a companhia assume como risco dela, embora você não deva ter saído deixando sua carteira no banco. Perceberam a questão da proporcionalidade? Quer dizer, na verdade, você tem todo o direito de querer saber quem furtou sua carteira, mas o preço é muito alto, na verdade, o preço é muito alto para que você, na verdade, possa enfrentá-lo. Então, Henrique, a proporcionalidade, ela exige, primeiro, que a medida seja adequada. Nesse caso, você diria, bom, é adequado revistar o bolso de todo mundo, as sacolas de todo mundo, as malas, né, de mão de todo mundo para verificar quem tem a carteira. É necessário? Se ninguém se apresentar. E a relação custo-benefício? Então, quando você tem um exame de proporcionalidade, você examina esses três elementos. É adequado, é necessário e o custo-benefício é compatível? Quer dizer, será que, na verdade, o custo-benefício é compatível? Vou, por exemplo, dizer de uma configuração minha. Eu sou contra terminantemente o minério de ouro. E aí vocês vão dizer, mas Celso, ouro é uma riqueza nacional de exportação, etc., etc. Eu sou contra mundialmente. Mas por quê? Olha, 3% do ouro existente no planeta já são o suficiente para cirurgias, para ligas metálicas, para todas as coisas. E 97% atenderiam a efeitos estéticos.
Agora, qual é o custo? O benefício é ornar as pessoas com pulseiras bonitas, com relógios bonitos, com outro tipo de coisa. Mas qual é o custo disso? É você jogar mercúrio nas águas, né? É você poluir as águas, poluir a terra, agravar a situação do meio ambiente. Então, eu acho que há uma desproporcionalidade muito forte na extração do ouro, né? Na extração do ouro, porque mesmo que ela possa, em tese, ser admissível, mas ela não resiste a um exame de proporcionalidade, ela não resiste a um exame de proporcionalidade. Uma vez eu estava numa lojinha de conveniências e estava com a cestinha comprando alguns produtos e à minha frente tinha um rapaz bem jovem e pediu uma carteira de cigarro no caixa. E as carteiras de cigarro, para os que fumarem, espero que sejam poucos, vêm com avisos um tanto quanto aterrorizantes, verdadeiros, mas aterrorizantes. E aí o que eu achei que me fixou foi que o rapaz virou e disse, não, devolva essa daqui. Aí a moça do caixa ficou olhando e disse, por quê? Disse, não, essa de impotência eu não quero, não. Veja uma de câncer. Veja uma que fala do câncer, né? Ele não queria estar convivendo, o cigarro causa impotência, ele preferia ter alguma do câncer. Então, vejam bem, o que acontece com a proibição da propaganda do cigarro? Vocês não vão ver na televisão, vocês não vão ver em determinado local, porque, primeiro, a proibição é adequada, então ela está mostrando uma redução sensível, ela é necessária, e ela tem um custo-benefício bem adequado, né? Ela não traz maiores transtornos, né? Ao contrário, brasileiro, como sempre dá um jeitinho, já vendem, saibam vocês, capinhas para você proteger aqueles anúncios, né? Então você encaixa o maço de cigarro numa capinha e não lê nada, né? Para se enganar a si mesmo. Então, a restrição à propaganda do cigarro, nós temos que, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de divulgação, a liberdade é grande, mas chega um momento em que ela se torna desproporcional. Quer dizer, para conter os malefícios do fumo, a propaganda é necessária, é adequada e tem um custo-benefício bastante aceitável. E aí eu vou fazer agora uma comparação com a razoabilidade. O que é a razoabilidade? A razoabilidade é a proteção da nossa expectativa. Pode ser razoável alguma coisa, independentemente da proporcionalidade. Alguma coisa pode ser razoável, independentemente da proporcionalidade, porque, na verdade, você gera um grau de segurança, você gera um grau de segurança. Por exemplo, o governo chegou a anunciar que ia unificar o padrão de carregadores de bateria de celular. Dá para perceber, sem maiores exames, que isso é proporcional, é necessário para evitar que quem tem carregador de tal tipo, quem tem não sei das quantas, é necessário, é adequado e tem um custo-benefício pronto. Mas imagine que você dissesse assim, olha, dentro de 15 dias não se pode mais vender marcas diferentes.
E aí o comerciante ia dizer, mas puxa vida, e eu que comprei várias marcas diferentes, eu que esperava, na verdade, vender o meu produto e agora não posso. E o fabricante para a máquina de fazer tudo e agora tem que se adaptar ao novo modelo. Quer dizer, a expectativa foi frustrada. Não é que a medida não seja boa, mas é que a expectativa ela foi frustrada. E nós temos alguns problemas de proporcionalidade que são que nem eu mesmo, não que eu seja melhor, mas que, na verdade, eu me questiono quanto à questão da proporcionalidade da medida, mesmo diante de uma situação ilegal. Se não vale mais a pena tolerar a ilegalidade e garantir a proporcionalidade do que fazer isso. Vocês já ouviram falar em produtos falsificados do Paraguai, não já? Todo mundo já, quem não ouviu falar, né? Da Feira Guai, da não sei que lá. Dizem que em Feira de Santana tem uma ótima, não estou fazendo, não é patrocinadora dessa aula não, viu? Mas a Feira Guai, em Brasília, eles sofisticaram, botaram Feira Internacional de Produtos, que são produtos descaminhados do Paraguai, né? Isso é grátis. Entre parênteses, qual é a diferença entre contrabando e descaminho? Contrabando é quando você tem uma coisa que, em sua essência, é proibida. Você não pode trazer lança-perfume no Brasil. Você não pode trazer lança-perfume. Descaminho é aquilo que poderia entrar pagando os tributos. Mas exatamente esses produtos paraguaios, eles só, na verdade, se tornam rentáveis sem o pagamento do imposto. E aí você diria, não, Celso, aí tem que cobrar o imposto. Chega, essa ponte da amizade está gerando uma evasão de divisas muito forte. Aí eu digo, tá bom, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que, da agora por diante, não se tolerará nenhum tipo de situação e todo mundo que tiver com um relógio paraguaio vai sofrer sanções e quem tiver vai ser preso. Em suma, tomar as medidas necessárias a que se evite o descaminho à entrada de mercadorias paraguaias. Ok, Celso, parece bonitinho na prática, parece ótimo na prática, mas qual é o grande problema? 35% da economia do Paraguai está sustentada na venda desses produtos. 35% da venda da economia do Paraguai está sustentada desses produtos. Cidade del Este, que era Porto Stroessner, vive efetivamente da venda desses produtos, que às vezes tentam até diferenciar. O cidadão tem, por exemplo, a marca Panasonic, o sujeito bota Panasonic, bota um ozinho aí no meio para você achar que está comprando um produto Panasonic, ele diz, não, eu estou vendendo um Panasonic. É praticamente a mesma coisa e tal. E aí a pergunta é a seguinte, se você, na verdade, conseguirem proibir a venda em descaminho sem pagar impostos desses produtos, você quebra 35%, pensem isso no Brasil, você quebra o Brasil como quebrará o Paraguai, que é uma economia muito mais frágil. Nós já dizimamos o Paraguai, a guerra do Paraguai é uma guerra tão vergonhosa que eu comparativamente digo que é quase a invasão da Rússia
à Ucrânia, né? É quase a invasão da Rússia à Ucrânia, né? Em outros tempos, em outras épocas. Então, o Paraguai, que já está tão empobrecido, o que você vai acontecer? É aumentar a criminalidade. Você vai ter um aumento muito grande da criminalidade. E a nossa fronteira terrestre vai fazer com que muitas pessoas desempregadas invadam o Brasil, venham para a fronteira do Brasil, como aconteceu com a Venezuela. Então, se você tentar fazer uma situação dessa, você vai ter efeitos colaterais, você vai ter uma relação custo-benefício totalmente desequilibrada. E aí eu pergunto, eu vou criar um número estatístico. Dizem que Disraeli, que era um ministro inglês, dizia que há 3 tipos de mentiras: a mentira comum, a mentira deslavada e a estatística. Então, eu vou dizer o seguinte, que vou criar aqui um dado estatístico. Pelo amor de Deus, não levem isso a sério. Mas é pequena a arrecadação que se geraria desses produtos. Talvez 3%, 2%, 1%, menos que isso. É um número consideravelmente pequeno. Então, não imaginem que essa coisa é falta de fiscalização. É um cálculo governamental de que é muito mais danoso você impedir essa entrada do que você tolerar esse tipo de situação que não gera, digamos, maiores danos, né? Que não geram maiores danos. Houve um filme que eu já não me lembro, tem muito tempo, né? Um Dia na América Sem os Latinos. E aí mostra o caos de serviços que só os latinos querem fazer nos Estados Unidos, né? Então, ótimo, manda os imigrantes ilegais todos embora e depois você não vai ter quem queira lavar pratos, não vai ter quem queira, na verdade, produzir trabalhos de limpeza, não vai ter quem queira ser faxineiro de alguma coisa, gari na coleta de lixos, etc. Será que, na verdade, ou não tem isso quando a gente trabalha essa questão da proporcionalidade, a gente tem que ter em mente, ou como meta, de que toda lei tem efeitos colaterais. Ô Celso, você vai dizer que está fazendo tanta confusão você, mas é para que vocês pensem, porque muita coisa da gente só vivíamos decorando. Eu, pelo menos, passei um curso de direito administrativo meio ruim, sabe? Eu aprendi um monte de coisas assim, bem decoradinhas, e, na verdade, não tinha muita sustentação. Então, eu vou dizer o seguinte: a lei é um benefício em si mesmo? Não. Toda lei, se vocês aceitarem comigo que a lei é um remédio social, vocês terão que aceitar que todo remédio tem efeitos colaterais nocivos. Todos os remédios têm efeitos colaterais nocivos. Não adianta você dizer, olha, a Lava Jato acabou a corrupção, mas tem um efeito colateral gravíssimo. Quebrou muitas empresas, quebrou, na verdade, eu estou dando dados bem objetivos, né? Empresas altamente competitivas no mercado internacional deixaram de ser. Vale a pena, a relação custo-benefício é boa, eu não vou entrar nesse assunto, só quero ficar com a tese: toda lei tem efeitos colaterais. E a proporcionalidade, eu estou ainda no ritmo da provocação de Henrique,
A proporcionalidade ela leva em conta essa colateralidade de efeitos, quer dizer, nem tudo que é legal é legítimo, né? Quer dizer, nem tudo que é legal é legítimo. Por exemplo, se você disser assim, a legítima defesa envolve a legítima defesa da pessoa e do seu patrimônio. E aí um camarada dá um tiro no outro porque o outro ia subtraindo uma caixa de fósforos. É óbvio que é desproporcional. Eu jamais reconheceria uma legítima defesa, por mais que dissesse está caracterizado o furto da caixa de fósforo, não se justifica tirar uma vida humana para esse tipo de coisa. Se a sua vida está em jogo, se esse tipo de coisa está em jogo, então a colateralidade de efeitos é fundamental. E aí vai um desafio para vocês. Quem é capaz quem pode pensar em alguma lei que seja exclusivamente benéfica, quando interpretada? Por exemplo, todos são iguais perante a lei. É uma maravilha, né? É uma maravilha. Se você levar essa questão ao extremo, você não pode ter herança, né? Porque vai ter alguém que já nasceu rico e alguém que vai nascer pobre, né? E aí, por que os países não querem abolir a herança? Porque as pessoas vão produzir menos. Bom, eu já ganhei o dinheiro suficiente, não vou produzir. A sociedade produtiva cairia, né? Quer dizer, a produção cairia, porque as pessoas, não podendo deixar para os filhos, elas geram elas param de produzir ou elas descarrilham para determinadas situações. Nos Estados Unidos, o tributo sobre heranças é alto. Sabem por quê, então, as pessoas doam muito para fundações? Vocês veem Fundação Bill Gates e Melinda Gates, Fundação Rockford, Fundação não sei das quantas, porque ao invés de pagar 40% de imposto, o cidadão prefere doar a uma fundação e ter o controle dessa fundação, né? E que como o patrimônio é destinado a essa finalidade, eles têm esse tipo de situação. Então, vamos imaginar o quê? Eu vejo muita gente dizer assim, o Colégio Central da Bahia, que até hoje existe, já foi um dos melhores colégios da Bahia inteira. Era um colégio de alta qualidade, e é verdade. Mas sabe o que acontecia? Apenas 20% das pessoas em condições de estudar tinham acesso a um colégio público da qualidade do Colégio Central da Bahia. Então, quando você, na verdade, ampliou o leque, você, evidentemente, você retirou a qualidade, quer dizer, você não pode fazer a mesma qualidade para quantidades diferentes, né? Você não pode fazer a mesma qualidade. Por exemplo, o SUS é, digamos, um grande projeto nacional. O que é preciso são ajustes. E as pessoas dizem, olha, o SUS não funciona, mas ainda é um modelo de exemplo para o mundo inteiro, né? Ainda é um modelo de exemplo para o mundo inteiro. O que é preciso é aperfeiçoá-lo, né? Porque é preciso é aperfeiçoá-lo. Antigamente, as pessoas tinham que ter uma carteirinha do INPS, né? Tinham que ter uma carteirinha do INPS, pagar a Previdência Social para ter acesso à saúde, né? Então, quando o SUS muda isso, é natural que o atendimento se torne mais longo. Há várias outras questões, e nós vamos estudar a questão da eficiência, que pode ser melhorada, mas não vamos dizer que o SUS não presta por causa dessa situação. Então, toda lei tem efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais podem ser altamente positivos, o que é o saldo
dos efeitos podem ser positivos, nesse caso se aplica o remédio, se aplica a lei, ou o saldo pode ser negativo e não se aplica à lei, né? E não se aplica efetivamente à lei. Vocês estão compreendendo o que eu quero falar com a colateralidade de efeitos da lei? Vocês já viram que talvez vocês possam passar um final de semana inteiro tentando descobrir alguma lei que não tem efeitos colaterais? Olha o desafio que eu estou fazendo para vocês, de que vocês possam encontrar alguma lei que não tenha efeitos colaterais, que não tenha efeitos colaterais. Eu nem vou falar das clássicas, por exemplo, armamento ou não armamento, pátria amada ou pátria armada. Eu já vou falar, por exemplo, imaginem que o efeito seria altamente benéfico, mas tem efeitos colaterais. Se você reduzir a criminalidade, tomara que se consiga reduzir a criminalidade na raiz e não no que aflora, né? Na raiz e não no que aflora, quer dizer, você vai desempregar o fornecedor de refeições, você vai desempregar o construtor de penitenciária, você vai desempregar o agente penitenciário, mas tudo isso compensa, evidentemente, para se ter uma vida societária mais pacífica, para se ter uma vida societária mais pacífica. E, olha, nós vivemos, por exemplo, um erro de compreensão lógico, quer dizer, em determinados fenômenos da administração, dos chamados efeitos colaterais. Vamos fazer um exame de consciência aqui em casa? Aqui nós que somos da Faculdade de Direito, o que é que vocês, que já estão para mais da metade, se não no final do curso, aprenderam para ser delegado de polícia? Eu não aprendi nada. Então, por que essa reserva de mercado para bacharéis em direito? Só pode ser bacharel em direito quem é delegado de polícia. É como se você dissesse, faça um concurso para ser capitão de um navio, mas você nunca entrou no navio, mas você conhece todas as provas de funcionamento de um navio, né? Quer dizer, como é que, na verdade, você adapta ou você reduz os efeitos colaterais desse sistema, né? Os efeitos colaterais desse sistema. E eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, bem em segredo, não contem isso para ninguém, viu? Há uma incompatibilidade lógica em que os delegados de polícia sejam excelentes. Claro que há, e há muitos, etc. Primeiro porque você exige, eu vou pedir a vocês um pouco de lembrança do conhecimento do que a gente aprendeu em matemática, da teoria das interseções. Vamos imaginar o seguinte, todo mundo para passar, eu não passaria, num concurso de delegado de polícia, tem que fazer tantas barras, tantos esforços, tem que fazer uma prova física muito importante. Mas, ao mesmo tempo, você quer alguém com capacidade intelectual e investigativa. E aí a grande pergunta é a seguinte, Jaqueline. Qual é o universo de pessoas com porte atlético e, ao mesmo tempo, com capacidade intelectual e investigativa? Será que, na verdade, você não reduz o universo? Bom, você tem que juntar duas coisas, a capacidade atlética e a capacidade investigativa. Então, quando você junta essas duas coisas, o universo é menor. Vamos imaginar que você tenha 100 pessoas com capacidade atlética
e 100 pessoas com capacidade investigativa. E aí, agora, quantos serão desse grupo de 200 as que vão, na verdade, reunir os dois requisitos? 10, 20? Então, você já reduz a qualidade da seleção. Você já reduz a qualidade da seleção. Então, você tem uma desproporcionalidade nos requisitos para a apuração dos delitos. Por exemplo, na Inglaterra, você tem duas funções completamente diferentes. A de investigação, e que pode ser um tetraplégico, desde que ele tenha senso de investigação, capacidade de perceber, capacidade de buscar pistas, e você tem alguém da captura, da polícia em sentido estrito, né? E que são atividades completamente diferentes. Por isso, você tem 96% de elucidação dos crimes, né? Porque os órgãos e as equipes são vocacionados para atividades diferentes. Eu me lembro de um fato, de um filme, não sei o quanto seria realidade, mas serve como exemplo, de alguém que há uma acusação de um estupro numa área de forte neve, de grande quantidade de neve, e o órgão de investigação resolve remover caminhões e mais caminhões de neve da região e processa em computadores muito sensíveis e encontra ali uma gota de suor. E nessa gota de suor, ele faz um exame de DNA e chega ao responsável, né? Para fazer isso, para ter essa ideia ou para criar essa possibilidade, você não precisa ser atleta. Você não precisa ter, na verdade, essa questão de ter. Então, o que, na verdade, falta para a gente, é uma relação de estudo de causa e efeito da normatividade jurídica, né? É muito importante essa questão. Então, a proporcionalidade envolve necessidade, adequação e custo-benefício. Para que vocês saibam se alguma coisa é proporcional, se alguma medida a ser tomada ela é proporcional, você, na verdade, vai medir a necessidade, vai verificar a adequação e vai verificar o custo-benefício. Vamos imaginar o seguinte, uma cirurgia é necessária? Depende. Qual é o caso? Se você puder ter o que eles chamam de tratamento conservador, ou seja, com medicamentos, etc., a cirurgia é desproporcional. Também a cirurgia pode ser desproporcional pelo custo-benefício. Olha, a chance de você morrer, aspas, na mesa de operação é de 95%, mas você pode ter vários anos e a ciência pode evoluir e você pode ser tratado sem remover esse tumor. Então, os médicos sabem muito claramente essa relação de proporcionalidade que nós juristas nem sempre nos damos conta. Mas eu já dei um tripé para vocês pensarem. Necessidade, adequação e custo-benefício. Você tem que responder a essas três coisas. Essa lei é adequada? Essa lei é necessária? Essa lei tem um custo-benefício próprio? Conta-se de que um dono de um restaurante, eu não vou dizer o país, não, porque eu gosto muito de Portugal, de um dono de um restaurante que viu uma arara entrar no seu restaurante, quebrou um monte de copos, taças, etc, etc, etc. Ele olhou o relógio, viu que era 12h30, e aí ele botou um aviso: é proibido a entrada de araras
no horário das 12h30. É evidente que poderia não ser arara, mas qualquer outro animal, qualquer outro que tivesse. E o horário das 12h30 era absolutamente irrelevante, né? Esse horário das 12h30, isso era absolutamente irrelevante, né? Então, essa norma, ela peca por excesso, né? Ela peca por falta, né? Quer dizer, ela não diz animais barulhentos, animais capazes de trazer danos, animais que possam trazer doenças, animais não vacinados. Em suma, essa norma ela não responde nem à adequação, nem à necessidade e nem ao custo-benefício, nem ao custo-benefício, né? Nem ao custo-benefício, né? E a razoabilidade, como é que se resolve essa questão da razoabilidade? Como é que nós podemos desculpem, como diria uma presidente, engasguei comigo mesma. Então, como é que nós podemos verificar o que significa, qual é a distinção entre proporcionalidade e razoabilidade? A razoabilidade diz respeito à minha zona de conforto, não quer dizer que seja o melhor ou o pior. Não quer dizer que seja o melhor ou o pior. Ela na verdade, alguma coisa de que você espera. Por exemplo, urbanistas já perceberam, olha, vamos remover essa população daqui e colocá-la num lugar bem mais longe. As pessoas ficam frustradas, porque a expectativa delas, elas já estavam adequadas àquele bairro, àquele lugar, àquela situação. Então, elas precisam ter uma recuperação daquele espaço, mas não o deslocamento abrupto de espaço, porque isso quebra a razoabilidade. A razoabilidade gente, uma progressão, ou seja, na verdade que dado A vai ser B. Então, A está para B, assim como C está para D, isso é uma proporção. E a razoabilidade é uma progressão, não é uma progressão, ou seja, dado que foi assim, será desse modo, dado que essas situações vão ocorrer. Eu vou dar um exemplo até numérico, uma progressão aritmética simples, e vocês serão capazes de completar e de verificar o que é que ela ocorre. Se eu disser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, qual é o próximo número? 20, 22, 24 e o próximo? 26, 28, 26, 28, 30. Então, nós já passamos a ter uma progressão. Isso é razoável. Que o próximo dígito, como é que vocês sabem que eu vou dizer 28, 30, 32? Pela progressão. Essa progressão alimenta o meu espírito com a segurança jurídica. Quer dizer, não é que ela, na verdade, seja alguma coisa endógena, mas ela é exógena, ela está no meu círculo de atividades, ela está no meu círculo de atividades. Então, por exemplo, provavelmente semestre que vem teremos aulas presenciais, ou quem sabe o sistema híbrido. Mas vamos imaginar que as aulas presenciais sejam melhores do que essas aulas em vídeo. E aí nós estamos no juízo de proporcionalidade. Se eu dissesse, olha, gente, a partir da próxima aula, todo mundo lá na faculdade. Aí você dirá, mas Celso, nós nos programamos, espera aí, e deixa isso para o próximo semestre.
Nós já começamos isso com esse curso em regime virtual e nos matriculamos nele em regime virtual. Eu não estou dizendo, como diria no exame de proporcionalidade, se é necessário, se é adequado, se a relação custo-benefício de um curso online é maior ou menor do que um presencial. O que eu estou dizendo é que, nessa altura, mudar de online, mudar do sistema virtual para o presencial é quebra de quê? Da razoabilidade. Não sei se vocês percebem essa diferença. Não sei se você... Regina, está claro isso aí? Quer dizer, essa diferença, quer dizer, eu posso ter alguma coisa que é proporcional, mas que não é razoável. Que não é razoável. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, quando dirimiu a demarcação da chamada, um precedente que vale a pena, procurem Raposa Terra do Sol, que é uma reserva indígena no norte do Brasil. E ele disse o seguinte, que os agricultores, os produtores de arroz, deveriam, em 90 dias, se não me engano, encerrar as suas culturas. A medida era proporcional, era preciso devolver aos índios as suas terras. Mas não era razoável, era muito melhor ter dito, olha, não pode mais plantar, você vai colher o que você plantou. Por que perderem-se alimentos nesse momento onde a humanidade é tão carente de alimentos? Quer dizer, eu não estou discutindo se o índio tem ou não tem direito, mas seria muito mais razoável, em vez de fixar um prazo, obedecer o ciclo natural da colheita, né? O ciclo natural da colheita. Quer dizer, é uma questão de razoabilidade, né? É uma questão de razoabilidade. Jaqueline quer se manifestar. Diga aí, Jaqueline. Oi, professor, eu tenho uma dúvida. Quando o senhor fala que razoabilidade é a proteção da expectativa, essa expectativa, ela se confunde com a própria supremacia do interesse público? Porque quando nós falamos de direito administrativo, nós estamos falando da expectativa de muitas pessoas, de muitos administrados. Então, eu queria entender se essa expectativa, quem é, né? De quem é essa expectativa, se seria a própria... Quem é o titular da expectativa, né? Quem é o titular? É uma pergunta bem desafiante, é uma pergunta... parabéns pela pergunta, Jaqueline, é uma pergunta bastante desafiante e que nos remove ou nos põe na discussão de, primeiro, o que é o interesse público. Vejam que essa já é uma questão bastante... É o interesse da maioria. Se fosse o interesse da maioria, seria o interesse da torcida do Flamengo, né? Que tem torcedores em todos os lugares. Né? É o interesse de um segmento. Há vários interesses públicos em choque. Fazer uma estrada pode significar a derrubada de algumas árvores, mas é importante fazer a estrada ou preservar determinadas árvores. Há conflitos de interesses em determinadas situações, há conflitos de interesses em determinadas situações. Então, a ideia da supremacia do interesse público, o interesse público ele não é o interesse do Estado, isso a gente já pode dizer, é o interesse apurável exatamente segundo a expectativa do homo médios, do homem médio. Ou seja, o que é que, na verdade, uma sociedade espera? Por exemplo, nós podemos dizer que é razoável que eu espere que os governantes, numa razoabilidade muito ideal, se interessem pela causa pública. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. O maior interesse de um político é a eleição, e o segundo é a reeleição. Eles, na verdade, a primeira coisa com que eles se preocupam é a eleição, e a segunda é a reeleição. Né? Na verdade,
esse tipo de coisa. Então, você faz uma pergunta desafiante que eu não tenho nem uma resposta muito clara. Quer dizer, a razoabilidade seria alguma coisa da supremacia do interesse público? É razoável, sim, que eu espere que o interesse público se concretize. Mas, em dado momento, lançadas determinadas premissas, não é razoável que eu espere, por exemplo, que não haja mortalidade em regiões sem saneamento básico. Quer dizer, sem saneamento básico. Proporcional seria ter saneamento básico, até porque a Organização Mundial de Saúde diz que a cada dólar investido em saneamento básico, poupam-se custos de $5 em internações hospitalares, né? Poupam-se custos em $5 em internações hospitalares, né? Então, essa questão é uma questão bastante desafiante, eu lhe direi sem respostas, o que é muito normal na ciência. Não vamos esperar que para tudo a gente tenha uma resposta, até porque toda resposta que não desafia uma nova pergunta é uma resposta incompleta, né? Toda resposta que não desafia uma pergunta nova é uma resposta incompleta. Então, o que eu diria da razoabilidade é, sim, em tese, em abstracto, o interesse público. Mas a razoabilidade em concreto, ela pode dar essas premissas. Então, nós sabemos, por exemplo, que existe um paradoxo no Brasil. Vamos imaginar o seguinte: alguém quer ser professor de história e vem de uma camada sem maiores condições econômicas. E ele aí vai terminar se virando e entrando num curso de história particular, que são raros porque não são tão atrativos, porque ele não consegue entrar num curso de história das universidades públicas. E aí, como ele fez um curso numa escola particular e de má qualidade, ele vai ser chamado para dar aula nas escolas públicas. Vejam o paradoxo, né? Como ele fez o curso dele numa escola particular, ele só vai ser chamado para dar aula nas escolas públicas, né? Então, o jogo das expectativas, em abstracto, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. A busca do interesse público, quer dizer, seria, digamos, o razoável de se esperar. Quer dizer, é natural que eu espere que o ordenamento jurídico realize a perspectiva do bem comum. Agora, quando você tem determinados dados, quando você tem determinados fatores em concreto, você, na verdade, começa a perceber que é razoável, como hipótese de trabalho, não acreditar nesse tipo de coisa. Por exemplo, eu recomendei, e recomendo para vocês que ainda não tenham, para a gente não achar que... Vou lá, Marco Aurélio. Para a gente não achar que pesquisa jurídica é livresca, os sites de órgãos públicos, de prefeituras a governo federal, têm o chamado site da transparência, né? Da transparência. Agora, vamos fazer uma pesquisa de quantas pessoas entendem aquilo que está lá, quantas pessoas sabem buscar aquilo que está lá, quantas pessoas sabem, na verdade, se pautar por aquilo que está lá, quantas pessoas votam de acordo com aquilo que está lá. Quer dizer, o orçamento secreto de 16 bilhões realiza efetivamente a transparência. Quer dizer, vamos fazer um reajuste como um velejador que vai vendo o vento e ajustando a vela de acordo com o vento. Quer dizer, essa que é a questão. Numa proposta lógico-formal, abstrata, eu diria que você está certíssima. Numa proposta lógico-existencial de concreção, eu diria que a gente precisa fazer os ajustes, né?
pagar, digamos, a tarifa à realidade, pagar o tributo alfandegário à cultura local, né? Quer dizer, então, se você não tem um grau de educação, você tem compra de votos, você tem uma série de coisas, e depois você se queixa de que os deputados não fazem nada. Marco Aurélio, desculpa a demora, você está aí com a mão estendida. Marco Aurélio. Bom dia, professor. Não, mas a mão é virtual, não cansou, não, e é sempre um prazer ouvi-lo. Mas, veja bem, ainda dentro desse princípio de... Opa, cliquei aqui em compartilhar a tela sem querer. Mas dentro desse princípio de razoabilidade e proporcionalidade, primeiro, essa situação que o senhor falou, da turma se incomodar por uma mudança de rumo, ela aconteceu em direito processual penal. O professor sugeriu que fosse EAD, e metade da turma se manifestou contrário, e ele adotou um sistema híbrido. Então, ele tem ministrado aula presencial, quem quiser vai, e quem não quiser assiste de casa. Esta foi a solução adotada. Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte: no momento, nós estamos vendo vários estados sem a proibição de uso de máscara em ambiente interno e externo. Demorou um pouquinho, chegou aqui também na Bahia, em Salvador, já não se tem mais a obrigatoriedade do ambiente externo, e o interno, vários setores já não estão usando. Porém, a UFBA ela ainda mantém esse critério, e há, inclusive, né, uma proposta, se não me engano, uma resolução, de que o aluno que não estivesse vacinado, ainda não está vacinado, ele vai ser desmatriculado das matérias. Se essa situação perdurar, das pessoas ainda serem obrigadas a usar máscara na UFBA, com todos os outros setores não usando mais, e se os alunos que não se vacinarem forem realmente desmatriculados, isso não seria um exemplo aí de desproporcionalidade, considerando... Sim, sem dúvida nenhuma. A relação custo-benefício é absolutamente inadequada, até porque não há uma causa efetiva. A máscara não é alguma coisa que surge do decreto. O decreto apenas espelha a situação que justifica a máscara. O decreto apenas realiza a transparência dentro dessa situação. O que se tem que medir é a necessidade da máscara. Eu não posso, na verdade, mascarar, com o trocadilho permitido, as necessidades à custa de decretos, né? À custa de decretos ou de normas. Tem um autor, Branquinho da Fonseca, que escreveu um livro, Porta de Minerva, onde ele estudava direito em Coimbra, e ele diz que o direito é o último vagão do comboio das mudanças sociais. Vejam a expressão bem portuguesa: o direito é o último vagão do comboio das mudanças sociais. Quer dizer, ele vai, na verdade, fazendo isso. Seu raciocínio está perfeito, Marco Aurélio. Na verdade, uma desproporcionalidade você exigir algo que já não se sustenta na sua raiz, mas que passa a ter uma criação artificial, né? Ou por quem sabe até alguém é parente ou amigo de um fabricante de máscaras, né? Quer dizer, é o que eu digo, tudo tem efeitos colaterais. Quando você suprime máscara, muita gente vai deixar, e muita gente ganhou dinheiro na pandemia, hein? Tem gente que está dizendo, viva a pandemia, que coisa maravilhosa de que é a pandemia, né? Então, Marco Aurélio, eu concordo inteiramente com você, acho que é um exemplo bem próprio para esse momento, é um exemplo bem claro para essa situação, e nós temos que associar aí a proporcionalidade que nos garante a integridade do ato com a razoabilidade que nos permite a previsão do ato. Se o Serviço de Meteorologia diz que vai chover, é razoável que eu me programe para ir chover, por mais que eles não acertem tanto, né? E se ele diz que não vai chover, a razoabilidade é de que não chova, não é? Agora, quando eu crio, na verdade, situações
bastante artificiais, nós temos aquelas situações onde as leis vingam ou não vingam. Por exemplo, o jogo do bicho no Brasil, na Bahia, nunca conseguiu ser combatido porque o Estado é o grande incentivador do jogo, com as loterias, com as lotosmanias, com a não sei das quantas, etc, etc, etc. Quer dizer, você, na verdade, não tem a cultura da legalidade ou da proporcionalidade dentro de uma determinada situação, né? Então, é importante a gente conjugar 3 elementos para compreender essa questão. Obrigado pela pergunta, Marco, muito interessante. A proporcionalidade, que diz respeito ao exame endógeno, necessidade, adequação e custo-benefício. A razoabilidade, que significa a minha expectativa, é normal que eu espere que tudo seja proporcional, mas quando eu já tenho um histórico de desproporcionalidade, a minha expectativa já não é tão... na Bíblia tem uma coisa, creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Né? Então, na verdade, a nossa crença precisa ser fortalecida por uma fé maior, porque nós não confiamos em que as situações... Qual é a regra do dia? Qual é a regra do dia? Por exemplo, você diz, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Isso não dá transparência nenhuma, não. Isso fere qualquer tentativa de razoabilidade, porque você não pode se comportar segundo a lei que entra em vigor na data de sua publicação, né? Quer dizer, você não pode programar o seu comportamento. Ou a lei é absolutamente inócua, ou se ela tiver algum significado, ela precisa ter um tempo para que eu amadureça e me programe para realizar esse tipo de coisa. Então, vamos associar a proporcionalidade, a razoabilidade, a colateralidade de efeitos das normas jurídicas, a colateralidade de efeitos das normas jurídicas. Todas as normas jurídicas produzem efeitos colaterais, todas as normas jurídicas elas produzem efeitos colaterais. Daí porque eu proponho até que haja um direito experimental para a gente tentar, em ambientes controlados, verificar se uma determinada norma produz ou não os efeitos esperados. Eu tive uma notícia a ser confirmada, não estou dando como verdadeira, de que na Argentina houve o seguinte fato: a doação de sangue era gratuita e eles estavam com dificuldade de formar bancos de sangue. E resolveram remunerar a doação de sangue. Qual foi o efeito? Caiu muito a doação. Por quê? Porque provavelmente as pessoas que doavam eram vistas como heróis, como benfeitores, e depois passaram a ser vistas como mercenários ou pessoas carentes, né, que precisavam doar sangue para ganhar algum dinheiro. O perfil, na verdade, mudou. E nós não podemos descartar de que o direito precisa viver com a psicologia. Onde há a proibição, nasce o desejo. Então, quanto mais você proíbe, mais você tem vontade. Não pise na grama. Eu vou pisar para ver o que acontece, né? Eu vou pisar para ver o que acontece, né? Eu mesmo já fiz isso com lata de sardinha, vencimento 30/10/2021. Aí eu fico esperando da 00:01, abro a lata de sardinha, está igual. Não mudou nada, né? Quer dizer, a minha... por que eles disseram que depois do dia 30/10? É claro que isso é só um argumento retórico para que a gente, na verdade, tenha uma ideia clara. Então, a colateralidade dos efeitos faz com que eu veja o custo-benefício, porque não há nenhuma norma que você consiga que só traga benefícios. Não há nenhuma norma que você diga que só traz benefícios. Investir mais aonde? No ensino básico, fundamental ou no ensino superior? Na pesquisa ou no ensino?
Como é que, na verdade, você faz esse tipo de coisa? E aí, por exemplo, um cidadão, um juiz norte-americano, disse que os bacharéis em direito das novas eras serão os homens das estatísticas. Por quê? Porque o comportamento social ele é medido pela projeção ou pela expectativa de comportamentos, pela expectativa de comportamentos. Eu vi, não gosto de fazer, aliás, não posso nem devo fazer política partidária em sala de aula, mas eu ouvi um rapaz que me parece um técnico dizendo o seguinte, que foi inaugurar uma ponte em Rondônia e o presidente da República convidou para dar umas voltas numa moto. E aí ele, com medo, porque não conhecia, foi na garupa e tal, e deu três voltas. E aí o presidente disse, o que você acha, que amanhã vão divulgar? Ele disse, presidente, eu acho que vão divulgar que a gente está sem capacete. Ele disse, é por isso mesmo que eu não botei capacete, para, na verdade, as pessoas, se não noticiam essa obra, senão não noticiam essa obra. Ora, quando você precisa transgredir para divulgar, é meio sério. Viola qualquer expectativa que um presidente da República diga eu vou transgredir como um instrumento de publicidade. Como instrumento de publicidade. Essa é uma questão básica. Então, eu queria deixar vocês hoje, e voltaremos daí a 15 dias, né, por causa e eu vou já traçar um roteirozinho para vocês não ficarem muito perdidos, mais do que estão. Encontrados, vocês nunca vão estar, se Deus quiser, porque toda vez que vocês acharem que sabem tudo, desconfiem, viu? Eu cada vez sei menos, cada vez eu sei menos, cada vez eu sei menos. Eu estou lendo um livro aqui sobre estado de necessidade da administração, o conceito de necessidade em direito público. A ideia é de mostrar que nem sempre você deve cumprir a lei porque você tem valores maiores do que a lei para cumprir. Por exemplo, a ambulância que dá a contramão para salvar o paciente, ela tem o dever de dar a contramão, o dever de praticar a ilicitude, né? Então, há vários elementos a serem pensados, muito mais do que supõe a nossa vã imaginação. Eu quero agradecer a vocês, a companhia, o carinho com que me recebem sempre, né? E dizer que vocês já são quase colegas, né? E o que a gente quer na verdade, fazer essa provocação. Marco Aurélio, volte aí. Professor, por acaso o senhor já fez algum comentário relacionado à avaliação, que eu cheguei com os 10 ou 20 Eu minutos fiz, Marco Aurélio, eu disse que a avaliação será feita com trabalhos previamente avisados, não teremos aquela prova tradicional. Eu vou dar um tema onde você poderá abrir livros, cadernos, outro tipo de coisa, a gente vai dar alguma provocação e que não terá uma resposta única, o importante mais é o seu caminho de desenvolvimento, né? Obrigado, professor. Depois eu vejo os detalhes na gravação. Muito obrigado. Tá certo, um abraço, Marco Aurélio. Até logo, gente. Um abraço grande, Jaqueline. Obrigado por estar aqui. Professor, só fazer uma pergunta antes, não tem a ver com a aula. Claro, Henrique. Eu estava numa aula de Reais 2 e o professor Irã falou que o senhor uma vez entrou com ação com a Efteuse. Foi o senhor, né? Com a ação de? Envolvendo a Efteuse. Sim, lembrei os dados que eu não estou me lembrando. Discutindo sobre a incidência da Efteuse na questão do laudêmio, se era em relação ao terreno ou ao prédio, né, o apartamento. Foi o senhor? Eu me lembro de ter participado de um processo desse, mas já tem muitos anos, né? Eu preciso rememorar. Mas é um tema bem interessante. Irã é um grande amigo.
Exatamente, porque foi uma questão que foi levantada em sala, a gente falou, ó, mas isso aí o professor Celso já resolveu há muitos anos atrás, já. Não é, na verdade, Criou jurisprudência. a gente fixou um precedente, foi. Exato. E foi um Eu comecei a precedente aula, bem antigo, né, sobre essa questão, né? eu comecei a aula, o Mas laudêmio tinha que ser em relação ao valor, ao terreno, né? ao Aí, terreno, exato. exatamente. E não sobre o Aí, valor construído. exato. Aí ele E aí falou, foi firmada uma jurisprudência sobre esse assunto. Eu me relembro desse caso agora. Irã é um grande amigo, é um dos parceirões que eu tenho nessa faculdade, né? Aliás, gosto de todos os colegas, né? Não tenho restrições, cada um tem seu jeito, né? mas, mas achei interessante isso de fazer um precedente, né? Foi uma... Não, a gente tem, às vezes, eu vou falar de alguns precedentes que a gente mexeu aí dentro dessa coisa. Um deles foi o estado de necessidade na criação de um município de Luiz Eduardo Magalhães. Ele dizia, é inconstitucional sim, mas vocês vão apagar um município da vida da população. E aí o ministro Eros Grau disse, a vida não presta contas a Kelsen. E reconheceu o estado de necessidade, né? Olha, é inconstitucional, mas eu prefiro não declarar a nulidade da lei. Né? Eu achei admirável a frase de Eros Grau, a vida não presta contas a Kelsen. Eros Grau era uma figura bastante irreverente, né? E depois ele teve aqui numa banca de concurso, e eu o chamei, como era prática, para ir almoçar, e eu estou pensando que eu vou escolher um restaurante bem legal. Se eu quero uma coisa bem típica, bem popular, sabe para onde eu levei ele? Para o Moreira, ali no Largo 2 de Julho, né? Com aquelas cadeirinhas plásticas, feijoada, mocotó, sarapatel, não sei das quantas, e ele ligou para a mulher feliz da vida, né? Porque estávamos no ambiente. Porque realmente ele estava habituado, ele disse, eu já estou cheio de restaurantes sofisticados, né? Já estou cheio de restaurantes sofisticados. E fomos a um restaurantezinho bem simples, que fica ali no Largo 2 de Julho, na coisa, né? São aquelas cadeiras de plástico com propagandas de cerveja, né? E imagine o Michel Grau lá. Mas ele foi realmente o voto que me apoiou nessa questão do estado de necessidade, daí porque eu passei a estudar esse tipo de situação, né? Para mostrar que não há uma supremacia da lei sobre essa questão de que ela faz isso daí. Mas obrigado a vocês e participem sempre. É uma alegria grande, eu vou ficar sempre com... Infelizmente, na sexta, a gente não pode estar aqui, quer dizer, não pode não, é sexta-feira da Paixão, né? Mas sexta-feira da Semana Santa, né? Antigamente se chamava Sexta-feira da Paixão, e a Semana Santa era uma semana inteira, né? Hoje deixa essa coisa, e diziam que comer carne era pecado, mas hoje é milagre, né? Com os preços que estão, né? Então, tá bom, gente, um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.